Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um comunicado ao mercado de Petrobras, um fato relevante de Engie, um comunicado ao mercado de Cielo, publicação do índice de varejo e também trazer aqui para vocês uma informação relacionada a Taurus, teve anúncio de dividendos após 9 anos. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando por essa notícia intermediária, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, ele anunciou pela primeira vez desde 2018 alta na sua taxa de juros em 0,25 pontos percentuais, sendo que o Fed vê mais 6 altas pela frente nesse ano, algo que raramente aconteceu na história. E aí diz o Powell, que para quem não sabe é o presidente do Fed: se concluirmos que é apropriado subir os juros mais rapidamente, o faremos. E vai ser feito de qualquer forma, não tem para onde fugir com esse cenário inflacionário que temos à frente no mundo inteiro. E se você estava pensando que esse fim de injeção de liquidez pelo Fed faria com que os mercados caíssem, você está enganado, porque o S&P subiu forte, mais de 2%, após essa alta nos juros americanos. E aqui eu deixo apenas uma lição para vocês: é muito difícil tentar operar notícia. Se você quer operar notícia, você vai cair ali no risco da subjetividade dos mercados. Afinal, você poderia interpretar que o fim do tapering, que justamente em economia são esses estímulos monetários que agora foram finalizados, que o mercado cairia, você operaria vendido, mas nesse caso não. Por quê? Porque nesse caso o mercado entendeu que é necessária essa redução de juros. Prosseguindo em relação à Petrobras, um comunicado ao mercado em relação às notícias veiculadas na mídia referente à venda da totalidade de suas participações de 51% na transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A., TBG, e de 25% na transportadora Sul Brasileira de Gás S.A., TSB. Ela esclarece que esse processo de desinvestimento de venda ainda se encontra na fase vinculante, ou seja, a proposta ainda não é final e concluída. E aí, a EEG Global Energy Partners apresentou proposta vinculante que deverá ser apreciada pela diretoria da Petrobras, para, em caso de aprovação, iniciar então a fase de negociação. E aí a Petrobras ainda não confirma os valores veiculados na mídia, que ainda são meramente especulativos, e esclarece que a celebração da transação dependerá de aprovações corporativas necessárias, principalmente aqui inicialmente a diretoria aprovar essa proposta. E aí obviamente a Petrobras informa que as próximas etapas da negociação serão divulgadas tempestivamente ao mercado, dentro da sua sistemática ali de desinvestimentos que vem ocorrendo já há vários anos. Sendo que, de acordo com a reportagem publicada na mídia, a EIG deve pagar entre 500 milhões de dólares a 1 bilhão de dólares pela participação da Petrobras ali na TBG. Como eu disse, trata-se de mera especulação e óbvio que o mercado já reage a rumores, sendo que hoje a Petrobras apresentou uma pequena queda de quase 1%. Quer dizer que o mercado não gostou talvez dessa proposta. Em relação à Engie, um fato relevante que é o fechamento da aquisição de ativos de geração solar com capacidade instalada de 259,8 megawatts. É uma grande capacidade instalada. Então o que aconteceu? Ela vem ali informar ao público em geral que, dando sequência ao fato relevante divulgado no dia 14 de fevereiro de 2022, fato relevante esse em que a Engie tinha iniciado um comitê para avaliar a possibilidade de compra do conjunto fotovoltaico Paracatu e o conjunto fotovoltaico Floresta, ela vem agora ao mercado e, após o cumprimento de determinadas condições precedentes, foi concluída a operação de aquisição pela Engie Brasil Energias Complementares e Participações Limitada, que é uma subsidiária integral ou controlada da companhia, dos conjuntos fotovoltaicos Paracatu e Floresta. O preço da aquisição foi 625 milhões de reais, com eventuais ajustes previstos em condições estabelecidas no contrato de compra e venda. Adicionalmente, foi assumida uma dívida líquida aproximada de 620 milhões em 31 de dezembro de 2021, contratada pelo BNDES, justamente para financiar essa operação, e a operação não constitui para a Engie investimento relevante, nem se enquadra nas disposições do artigo 256 da Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas, razão pela qual não será submetida à ratificação em Assembleia Geral, sendo que esse artigo 256
256 citado ali se refere à aquisição de controle acionário, o que aqui não seria o caso de se enquadrar aqui nesse artigo. Fazendo-se um comparativo aqui para vocês, olha só como a S Brasil comprou uma operação com a mesma capacidade instalada por uma grande barganha. Por 42 milhões de reais ela arrematou uma operação que tem uma capacidade de desenvolvimento eólico de 305 megawatts, enquanto a capacidade instalada aqui do projeto da ENGIE é 259 megawatts pico, que é algo muito próximo ali da megawatts convencional, digamos assim. São duas unidades de medidas diferenciadas, claro que aqui é energia solar e no caso da S Brasil é um complexo de energia eólica. De qualquer sorte, essa aquisição da S Brasil foi realmente uma barganha muito grande. Prosseguindo em relação a Cielo, ela publicou ali o seu ICVA, que é o índice Cielo de varejo ampliado. Ele apresentou uma alta de 18,9% em fevereiro de 2022. As vendas cresceram nesse mês 6,7%, descontado a inflação. Aí, sem descontar a inflação, é o 18,9%. O que favoreceu esse aumento nas vendas foi justamente a diminuição das medidas de isolamento para combate à doença, sendo que fevereiro marcou o quarto mês seguido de alta nas vendas. O destaque aí no macro setor de bens duráveis e semiduráveis foi segmento de óticas e joalherias. Em relação a bens não duráveis, os postos de combustíveis tiveram aceleração ali. O segmento de turismo e transporte foi um dos que mais contribuíram para a aceleração do macro setor de serviços, o que já era esperado, afinal as pessoas ficam no afã de voltar a viajar, não é mesmo? Como vocês sabem, em fevereiro o IPCA também sofreu uma alta muito expressiva, 1,01%, uma das maiores altas dos últimos anos. Então o crescimento de vendas veio acompanhado de uma inflação alta que vai continuar crescendo, principalmente com essa invasão na Ucrânia. Lembrando que o ICVA pega ali 18 setores mapeados pela Cielo, desde pequenos lojistas a grandes varejistas. Apesar do varejo ter crescido, como vocês sabem, empresas como Magalu continuam sofrendo de forma drástica nas suas cotações e nos seus resultados também. Quem imaginaria, por exemplo, que Via Varejo chegaria a 3,30? Tem um trader aí da internet, vou até citar nome, o Ferri, dizia que chegaria a 30 reais. Quando você tenta ficar prevendo o mercado, você só se estrepa, meu amigo. E aí, em relação a Taurus, ela apresentou os resultados do quarto trimestre de 2021. Ela teve crescimento de receita líquida em 47,4% em relação a 2020. O seu EBITDA foi de 1 bilhão, 111% acima de 2020. O lucro líquido foi de 635 milhões de reais, 2,4 vezes, ou seja, 240% maior que 2020, uma paulada. E enfim, teve então proposta de pagamento de dividendos. Essa é uma das grandes small caps promissoras, uma grande aposta do Barça que ele começou a comprar ali em 2014 e ninguém dava nada, sendo que ali em 2014 a companhia estava valendo algo em torno de 8 reais, 7 reais. E aí obviamente ela veio em queda livre e todo mundo criticando o Barça. Errou, o Barça tá louco, o Barça não sabe mais investir, chegando até 2 reais. Ele foi comprando ali, na carteira de oportunidade, porque a empresa desde 2013 não pagava dividendos. O último dividendo pago aqui, maio de 2013. Que a companhia estava passando por uma reestruturação, focando agora apenas no negócio de armas de fogo. E aí você pega essa explosão aqui. A partir de 2020, a companhia crescendo 500% sua cotação, hoje cotada aqui na casa dos 20 e poucos reais, e muita gente acha que ela está cara. Mas se você pegar os múltiplos da empresa aqui, ela está negociando uma relação preço-lucro abaixo de 5 vezes e uma relação valor de firma sobre lucro operacional abaixo de 4 vezes, ou seja, ela está tendo um lucro muito forte nas suas operações. Não vem de resultado financeiro aqui, o resultado da empresa, sendo que a margem líquida dela está muito boa também, acima de 20%. E hoje ela tem um valor de mercado abaixo de 3 bilhões de reais, é uma microcap aqui. Então, de fato, não é uma companhia que está esticada. Como você viu, múltiplos ainda é uma microcap, com uma dívida líquida relativamente baixa. Então, o turnaround da companhia foi concluído, o Barça acertou dessa vez, e veja que ele começou comprando a empresa valendo 8 reais. Então, ele tomou ferro de 80%, como está acontecendo com o IRB, né? Não estou dizendo que IRB vai ter o mesmo resultado de Taurus, só estou dizendo que você simplesmente ficar dando hate no Barça sem considerar o histórico dele de acertos parece não ser algo muito prudente a se fazer, mas é a minha opinião. E aí então veio essa proposta de dividendos, 194 milhões de reais de dividendos. Isso dá aproximadamente 1,65 por ação. Nas cotações atuais de 23,46 por ação ordinária, TASA 3, e ação preferencial, TASA 4, vamos pegar aqui a preferencial, que é a cotação mais cara, 1,65 dividido por 23,70. Isso dá um yield de quase 7%. Dá 7% se você comprar as ações ordinárias. E por que as ações ordinárias são mais baratas?
Como a empresa está no nível 2 de governança corporativa, tem tag along aqui de 100% e tag along aqui de 100%. Acontece que a ação preferencial finalzinho 4 tem uma liquidez média diária muito boa de 22 milhões de reais, enquanto as ações ordinárias negocia apenas 600 mil reais por dia na média. E geralmente empresas menos líquidas, como a ação ordinária de Taurus, são mais manipuladas de modo que elas caem mais. Afinal, quem tem ação ordinária geralmente é o controlador. O controlador quer puxar para comprar, né? Então ele puxa para baixo para comprar. Ele só puxa para cima para vender quando ele quer se desfazer do papel. E por isso que a TASA 4 caiu menos que a TASA 3. Segundo a empresa, a notícia do pagamento de dividendos após 9 anos, como eu disse para vocês, desde maio de 2013 ela não paga, é uma notícia que consolida o encerramento do processo de turnaround da Taurus. Essa é a mensagem da administração da companhia. Dessa forma, então, o Conselho de Administração da empresa aprovou a proposta a ser realizada em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas em 19 de abril de 2022, o pagamento de dividendos, conforme demonstrado a seguir. Lucro líquido do exercício foi uma porrada de 635 milhões de dividendo, 58 centavos de dividendos obrigatórios e 1,7 de dividendos adicionais, tanto para ON quanto PN, não interessa a classe de ação. E qual você compraria se fosse o caso? Se você se importa com liquidez, então você compraria a TASA 4. Se você se importa com preço acima do que liquidez, você compraria a TASA 3. Eu, por exemplo, sem constituir recomendação, compraria a TASA 3, afinal essa liquidez aqui é suficiente para o pequeno investidor, principalmente que você não colocaria uma grande posição numa empresa de oportunidade, não é mesmo? Gestão de risco é tudo para a consistência no mercado. Ainda não temos informações de data de corte, isso vai ser informado na Assembleia Geral após a aprovação lá em abril. Se você quiser anotar 19 de abril de 2022, e eu trago atualizações aqui para você no canal. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Taurus, está de olho na empresa, pretende receber esses dividendos? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!